O telescópio espacial James Webb está em operação há menos de 2 anos, mas já fez um progresso significativo. Pesquisadores acabaram de revelar todo o poder do telescópio espacial James Webb, e você ficará surpreso ao descobrir o quão poderosa é a mais recente invenção da humanidade. Além disso, pode ter acabado de encontrar vida em outro planeta. Então, quão poderoso é o telescópio James Webb e finalmente encontrou vida em um exoplaneta distante? Prepare-se para descobrir isso e muito mais. Desde seu lançamento em 2021, o telescópio espacial James Webb tem observado as regiões escuras do universo em busca de pistas sobre como o universo primitivo se formou, além de analisar as atmosferas de exoplanetas próximos em busca de gases produzidos por vida biológica, também conhecidos como bioassinaturas, e produtos químicos que podem ser produzidos por civilizações alienígenas avançadas, chamados de tecnoassinaturas. Mas os pesquisadores não tinham certeza se o telescópio realmente seria capaz de realizar essas importantes proezas tecnológicas. Então, recentemente, decidiram testar o telescópio espacial James Webb para verificar se ele poderia detectar com sucesso vida inteligente no único planeta conhecido por ser habitável e habitado, o planeta Terra. Em um novo estudo, os pesquisadores analisaram o espectro da atmosfera da Terra e deliberadamente modificaram os dados para simular que o telescópio estava observando a atmosfera terrestre de muitos anos-luz de distância. Eles então criaram um modelo computacional realocando as capacidades do sensor do JWST para verificar se ele era capaz de detectar bioassinaturas-chave, como metano e oxigênio, produzidos pela vida biológica na Terra, e tecnoassinaturas como dióxido de nitrogênio e clorofluorocarbonetos. Os resultados foram surpreendentes e a equipe de pesquisa descobriu que o conjunto de dados alterados seria equivalente ao telescópio espacial James Webb observando a Terra a partir do sistema estelar TRAPPIST-1, que fica a cerca de 40 anos-luz da Terra. Isso significa que o telescópio deve ser capaz de detectar vida ou civilizações alienígenas dentro de 40 anos-luz da Terra e possivelmente detectar sinais de uma civilização extraterrestre até 50 anos-luz da Terra. Mas uma descoberta nova e emocionante pode provar que o telescópio poderia ver vida em outro planeta se estivesse do outro lado da Via Láctea. O recentemente detectado planeta K2-18b está localizado a cerca de 120 anos-luz do Sistema Solar. O exoplaneta tem 8,6 vezes a massa da Terra e cerca de 2 a 3 vezes o tamanho do nosso planeta. É um mundo oceano, o que significa que provavelmente possui quantidades abundantes de hidrogênio em sua atmosfera e um oceano de água líquida em sua superfície. Ao estudar a atmosfera de K2-18b, o JWST detectou dióxido de carbono e metano, o que já é emocionante, mas não é o que tornou essa descoberta tão instigante. Sulfeto de dimetila demais, uma molécula encontrada na Terra, também pode estar presente neste mundo alienígena. O demais é particularmente interessante porque, aqui em nosso planeta, é produzido apenas como subproduto da vida. Na Terra, geralmente é criado em ambientes marinhos por um organismo microscópico semelhante a plantas chamado fitoplâncton. Isso torna o demais uma potencial bioassinatura, algo que nunca foi detectado em um exoplaneta antes. No passado, os astrônomos consideravam principalmente planetas rochosos ao procurar sinais de vida. No entanto, os mundos oceanos, que são planetas cobertos por água quente com uma atmosfera de hidrogênio e são mais adequados para observações atmosféricas, agora são considerados mais promissores como candidatos para a vida alienígena. Isso também ocorre porque a maioria dos exoplanetas descobertos não se parecem em nada com a Terra, então eles podem ser extremamente raros. Os cientistas ainda não têm certeza se K2-18b contém sulfeto de dimetila. O JWST teve pouco tempo para observar o exoplaneta, então precisamos de dados adicionais para confirmar essas descobertas. No futuro próximo, descobriremos se existem quantidades substanciais de demais em K2-18b. No entanto, mesmo assim, não podemos ter certeza sobre a presença de vida neste planeta oceano. As bioassinaturas são complicadas por várias razões. As estudamos principalmente com base em nosso conhecimento do ambiente da Terra. Outro problema é que as bioassinaturas podem ter várias origens, não apenas relacionadas a organismos vivos. Pegue o oxigênio, por exemplo. Mesmo que seja produzido através da fotossíntese por plantas e algas em nosso planeta, também pode ser puramente derivado de processos geológicos ou não biológicos, como a decomposição de minerais contendo oxigênio ou como resultado de reações químicas envolvendo compostos ricos em oxigênio. O que é certo é que estamos progredindo. No início, nosso foco estava em encontrar planetas semelhantes em tamanho à Terra.
Depois, expandimos nossos critérios para incluir a zona de habitabilidade, permitindo a existência de água líquida. E agora, estamos nos aprofundando ainda mais no estudo da composição química de exoplanetas. Mesmo neste estágio de progresso tecnológico, já somos capazes de encontrar bioassinaturas em mundos alienígenas através de algo chamado espectroscopia atmosférica. Ao mesmo tempo, os cientistas estão descobrindo novas maneiras de detectar biomarcadores em exoplanetas. Alguns desses métodos podem potencialmente até descrever como formas de vida alienígenas existentes lá podem parecer. Em um estudo, os cientistas investigaram o elmo arqueano da Terra, que foi habitado por uma infinidade de formas de vida primitivas, como bactérias roxas. Vários modelos foram criados para descobrir se a existência generalizada de tais organismos influenciaria a aparência da Terra a uma certa distância. As simulações envolveram diferentes variáveis, como a abundância e distribuição de bactérias, incluindo ambientes aquáticos e terrestres, bem como a presença e densidade de nuvens na atmosfera no momento da observação. Os resultados do estudo foram emocionantes. As bactérias roxas têm uma maneira especial de refletir a luz que as destaca em uma determinada faixa de cores. É semelhante ao fenômeno da borda vermelha observado em plantas folhosas, onde a vegetação verde tem um aumento acentuado na refletividade na faixa do infravermelho próximo. Mas para as bactérias roxas, esse aumento acontece em uma faixa de cores ligeiramente diferente. Esta característica única é devido aos pigmentos especiais e propriedades de absorção de luz das bactérias. Isso ajuda elas a capturar e usar a luz para suas necessidades energéticas. Agora, considerando que há muitas bactérias roxas em regiões terrestres de um exoplaneta e seus céus não estão significativamente cobertos por nuvens, podemos ser capazes de detectar a presença de tais organismos usando filtros ópticos específicos. O telescópio espacial James Webb certamente fez muitas novas descobertas emocionantes ultimamente. Mas eles não são as únicas descobertas que o telescópio fez este ano, e a próxima gerou muita discussão e controvérsia. Nosso universo está se expandindo, enquanto a força atrativa da gravidade atrai toda a matéria juntos. No passado, os físicos acreditavam que, eventualmente, essa expansão deveria desacelerar. Mas então descobrimos que a expansão do universo está acelerando em vez disso. Tudo isso não fazia sentido se considerássemos apenas a matéria comum. Então, tinha que haver algo mais em jogo. Foi quando os cientistas consideraram a existência das duas entidades elusivas que prevalecem no cosmos, matéria escura e energia escura. A matéria escura é como uma substância invisível no espaço que ajuda as galáxias e aglomerados de galáxias a se manterem unidos. Ela constitui 27% de todo o universo e é como o esqueleto oculto que mantém tudo no lugar. Embora não interaja com a matéria comum e não emita luz, ela ainda pode ser estudada com base em suas impressões gravitacionais. A energia escura é outro fenômeno desconcertante. Ela compõe cerca de 68% do universo e é a força motriz por trás da expansão acelerada do cosmos. Sabemos o quanto há disso examinando os padrões e movimentos das galáxias. Embora não possamos ver ou tocar nela, os cientistas sabem que está lá porque fizeram medições cuidadosas de coisas como radiação cósmica de fundo e a estrutura geral do universo. Até recentemente, os astrofísicos não tinham prova da existência de matéria escura ou energia escura. Mas isso pode ter mudado agora. As estrelas, incluindo nosso Sol, operam através de um processo chamado fusão nuclear em seus núcleos. A fusão nuclear é quando elementos mais leves, como o hidrogênio, são fundidos para criar elementos mais pesados, principalmente hélio. Essa transformação libera uma quantidade impressionante de energia, irradiando como luz e calor, o que faz as estrelas brilharem brilhantemente no vasto espaço. Mas pode haver uma outra maneira de alimentar estrelas: matéria escura, ou calor liberado em sua autoaniquilação, para ser preciso. Através da pesquisa extragaláctica profunda avançada do JWST, o telescópio é capaz de observar algumas das regiões mais distantes do universo, basicamente olhando para o passado. E como o universo primitivo era consideravelmente diferente do que é hoje, corpos celestes verdadeiramente bizarros se formaram naquela época, como estrelas milhares de vezes mais massivas do que as que se formam hoje em dia. Eles descobriram 4 estrelas codinomeadas Jades GSZ10, Jades GSZ11, Jades GSZ12 e Jades GSZ13. 2 das 4 estrelas recentemente descobertas, Jades GSZ12 e Jades GSZ13, estão entre os corpos celestes mais distantes já observados. Elas são estrelas, mas não são ordinárias.
De acordo com astrofísicos, JADES GSZ11, 12 e 13 podem ser alimentadas por matéria escura, tornando-as estrelas escuras teóricas. Apesar de serem chamadas de escuras, essas estrelas ainda são luminosas, potencialmente bilhões de vezes mais brilhantes que o Sol e milhões de vezes mais massivas. Os cientistas acreditam que estrelas escuras começaram a se formar pouco depois do Big Bang, em regiões repletas de matéria escura resultante do colapso de nuvens de hélio e hidrogênio. Na física, existe uma teoria chamada supersimetria, e ela pode explicar a criação de tais estrelas. Imagine o universo primitivo como uma cozinha cósmica onde estrelas escuras nascem. Essas estrelas começam a cozinhar quando nuvens de hélio e hidrogênio, ingredientes do Big Bang, se juntam. Agora, se partículas de matéria escura tiverem uma qualidade especial chamada supersimetria, elas podem ser como gêmeas cósmicas com seus próprios superparceiros. Sempre que essas partículas colidem, elas desaparecem, liberando uma explosão de energia, assim como a aniquilação matéria-antimatéria. Essa energia então leva à formação de outras partículas, como fótons, pares elétron-pósitron e neutrinos. Como os neutrinos mal interagem com qualquer coisa, eles escapam da nuvem, mas o resto dos ingredientes permanece dentro e interage. Eles colidem com o hidrogênio e o hélio na nuvem, transferindo sua energia. Essa transferência de energia faz com que a nuvem se aqueça, iniciando a criação de estrelas escuras. E como tais estrelas não emitem luz de alta energia, como aquelas alimentadas por fusão nuclear, elas podem permanecer frias por muito mais tempo, crescendo em tamanho. Eventualmente, estrelas escuras poderiam alcançar uma temperatura superficial equivalente à do nosso Sol, mas seriam bilhões de vezes mais luminosas. Tais estrelas teriam até 10 unidades astronômicas de raio, não teriam núcleo e brilhariam tanto quanto uma galáxia inteira de estrelas comuns. Cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, existiam essas galáxias bebês chamadas mini-halos, que eram únicas em composição, consistindo principalmente de matéria escura. Essas condições especiais só poderiam ocorrer no universo primitivo, onde não havia elementos pesados, apenas coisas básicas como hélio e hidrogênio. Portanto, estrelas escuras só poderiam se formar nesses mini-halos no início da história cósmica. Esta é talvez a razão pela qual não fomos capazes de observar nenhuma antes. O progresso tecnológico não foi suficiente para nos permitir olhar tão profundamente no passado. Mas hoje temos o JWST, e as coisas começaram a mudar drasticamente. Então, como o telescópio detectou esses objetos? Quando uma galáxia massiva passa na frente de uma estrela ou galáxia distante, seu campo gravitacional curva o caminho da luz, um fenômeno conhecido como lente gravitational. Esse efeito não muda a distância física real para os objetos distantes, mas distorce e amplifica a luz desses objetos. Isso permite que os telescópios observem objetos celestes distantes com brilho aprimorado, fazendo com que pareçam ampliados ou trazidos mais próximos em nossa linha de visão. Mas devido às distâncias inimagináveis envolvidas, identificar esses objetos como uma nova classe de estrelas alimentadas por matéria escura levaria muito mais tempo. A princípio, JADES Z1013 pensava-se que eram galáxias. Mas de acordo com simulações computacionais, 3 dos 4 corpos celestes detectados poderiam ser estrelas escuras hipotéticas. Se verdadeiro, sua descoberta seria revolucionária e forneceria respostas para 3 enigmas cósmicos importantes. Anteriormente, o telescópio espacial James Webb descobriu um número inesperadamente grande de galáxias distantes que parecem ser muito massivas para suas. Na era inicial do universo. Isso contradiz nosso modelo cosmológico padrão, segundo o qual galáxias menores se formam primeiro e depois crescem ao longo do tempo. Então, se algumas dessas galáxias acabarem sendo estrelas escuras, elas cresceriam rapidamente devido à energia gerada pelas interações da matéria escura, permitindo que atingissem tamanhos supermassivos desde cedo. E isso pode ajudar a explicar por que há tantas galáxias grandes no início do universo. Grandes estrelas escuras que eventualmente entraram em colapso também podem explicar os buracos negros supermassivos do início do universo, grandes demais para terem sido criados a partir de estrelas comuns tão cedo na história cósmica. E então, a natureza da matéria escura. A existência de estrelas escuras confirmaria a existência de partículas de matéria escura e nos mostraria a prova de que essas partículas podem interagir entre si de maneiras além da gravidade. Com a ajuda da lente gravitacional, o JWST também foi capaz de detectar outras 2 estrelas intrigantes, Mothra e Godzilla. Ambas as estrelas estão localizadas a mais de 10 bilhões de anos-luz da Terra, e ambas são muito mais brilhantes do que o esperado. Estrelas tão luminosas são chamadas de estrelas kaiju, e são extremamente raras.
Uma outra é um sistema binário de estrelas supergigantes. Uma das supergigantes tem o brilho de 50.000 sóis e uma temperatura de aproximadamente 5.000 Kelvin, enquanto a outra estrela é impressionantemente 125.000 vezes mais brilhante que o Sol e cerca de 14.000 Kelvin mais quente. E Godzilla é considerada a estrela mais brilhante já descoberta em todo o universo. O problema é que a luminosidade das estrelas é muito maior do que a ampliação de um aglomerado de galáxias entre a Terra e as estrelas explica. Os cientistas têm certeza de que há algo mais lá, algo muito mais próximo das estrelas. Seja lá o que for, tem uma massa aproximada de 10.000 a 2.500.000 vezes o Sol. E não pode ser outra estrela, ou um aglomerado de estrelas, pois seriam vistas pelo JWST. O objeto ou estrutura fornecendo uma ampliação adicional é invisível ao telescópio. Então, pode ser um buraco negro ou uma alta concentração de matéria escura, como uma galáxia anã, quase completamente composta por ela, mais uma dica da existência de matéria escura. Certamente encontramos muitas coisas interessantes ultimamente, e temos muito mais trabalho a fazer para entender esses mistérios cosmológicos, e parece que o universo definitivamente vai ficar muito mais interessante daqui para frente. É tudo o que temos tempo para agora, mas antes de irmos, queremos perguntar a vocês, nossos espectadores, o que acham. Você acredita que o telescópio espacial James Webb finalmente detectará uma civilização alienígena lá fora? E como acha que isso mudará a vida aqui na Terra para os humanos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aqui para mais descobertas fascinantes do universo e do nosso planeta, e obrigado por assistir.